Olá, Intercase! Tudo bem com você? Eu me chamo Emily Nascimento e sejam bem-vindos ao canal Sofá Sangrento. Se você está chegando agora, já se inscreve no canal, curta esse vídeo para não esquecer e deixa nos comentários outros casos que você gostaria de me ver contando aqui no canal. Hoje nós vamos falar da mulher que inspirou a personagem principal do filme A Órfã. Vocês me pediram para avisar quando o caso for pesado, então aqui fica meu alerta de gatilho. Nós estamos falando do caso Bárbara Esquilová e você acha que tem estômago para ele, mas eu aposto que não. Clara Marelva era uma garota extremamente diferente e ela tinha alguns problemas psicológicos. Desde muito nova, ela era vista como uma garota atípica e ela tinha algumas ideologias místicas. Ela acreditava que ela era algum tipo de bruxa e que ela tinha vindo à Terra por um compromisso maior. Ela tinha uma irmã que se chamava Caterina e a Caterina também não caiu muito longe do pé. Desde nova, as duas fantasiavam grandes feitos místicos. Aos 13 anos, a Clara tentou a sua irmã, mas felizmente outra pessoa chegou a tempo de impedir que ela fizesse isso. Depois foi constatado que a Caterina estava a par daquela ação e que as duas estavam fazendo um tipo de ritual, onde uma mataria a outra e depois ressuscitaria por meio de poderes divinos. Desde a infância, a mãe das duas meninas foi alertada diversas vezes pelas escolas onde elas frequentavam que elas provavelmente teriam algum problema psicológico, pois elas tinham um comportamento totalmente antissocial, que elas tinham alguns traços de psicopatia e que elas chegavam a assustar os outros colegas com seus discursos excêntricos. Então, várias vezes os pais da Clara e da Caterine foram alertados sobre isso, mas a mãe delas não aceitava essa realidade e, em vez de tentar resolver, ela se mudava com as meninas para outro lugar e colocavam elas numa escola onde ninguém as conhecia. A Clara até chegou a receber um acompanhamento médico, foi diagnosticada com esquizofrenia, ela começou a tomar os remédios, mas novamente, por intermédios da mãe, ela não deu continuidade ao tratamento. Um tempo depois que a Clara concluiu o ensino médio, ela teve uma briga com a família e ela se afastou de todo mundo. Naquele tempo, ela já tinha conhecido um homem chamado Janos e eles já haviam um relacionamento, então ela decidiu ir morar com ele. A Clara e o Janos então se casaram e tiveram 2 filhos. Eles moravam num bairro singelo na cidade de Praga. Eles passaram anos de casados, tendo uma vida totalmente normal e a Clara até deixou um pouco dos seus devaneios. Mas isso não durou muito tempo porque o Janos não aguentou o relacionamento com Clara. Ele disse que ela era extremamente possessiva e que ela insinuava a todo momento que ele tinha uma vida dupla. Ela também falava para todo mundo que ele era controlador, extremamente agressivo e que batia nela e nos 2 filhos. Um dia, a assistência social foi até a casa dela para entender o que estava acontecendo, isso por meio de uma denúncia de uma das vizinhas da Clara que não aguentava mais ouvir ela reclamar do marido. Só que isso evidentemente era tudo coisa da cabeça da Clara, porque o Janos era um ótimo pai, ele era trabalhador e ele mantinha a família do melhor jeito possível. Então, quando o Janos ficou sabendo dessa denúncia, ele ficou totalmente inconformado e acabou com o casamento. Só que apesar de tudo, a Clara aparentava ser uma boa mãe, ela cuidava muito bem das crianças, então ela acabou ficando com a guarda dos 2. Eram 2 filhos homens e nessa época o seu filho André tinha 8 anos e o Jakub tinha 10. Assim que a Clara se separou, ela voltou a apresentar o seu comportamento estranho. Ela dizia que o casamento tinha lhe deixado cega e que tinha desviado do seu propósito divino. Ela procurou então a sua irmã Caterina e naquela época ela estava totalmente perdida. Ela era envolvida com drogas e prostituição e ela várias vezes foi internada em clínicas de reabilitação. Ela tinha recém-herdado a casa da mãe delas, que tinha falecido há pouco tempo. Então ela decidiu chamar a Clara para que elas morassem juntas nessa casa onde elas foram criadas e ali elas criariam os meninos. Então a Clara se mudou para casa com os 2 meninos. Naquele momento, então, apesar dos seus devaneios místicos, elas ainda acreditavam que elas eram bruxas. Apesar da personalidade complicada das duas, elas estavam vivendo uma vida normal. A Caterina naquela época estava fazendo até faculdade e a Clara não estava estudando, mas ela trabalhava fora e cuidava da casa e dos meninos. Até que um dia na faculdade a Caterina conheceu a Bárbara Esquilová. A Bárbara tinha 33 anos, ela sofria de uma rara doença glandular que fazia com que a aparência dela fosse de uma menina de 12 anos. Só que a Bárbara costumava usar essa condição que ela tinha para se passar por uma criança e escapar de punições. Ela foi internada várias vezes para que os médicos avaliassem a condição dela. Ela passou muitos anos internada em hospitais até que começou a ter comportamentos totalmente agressivos, o que levou a ser internada em vários hospitais psiquiátricos. Ela foi diagnosticada com sociopatia e
tinha acesso ao tratamento, mas os profissionais tinham grande dificuldade para medicar, já que ela não concordava em tomar seus remédios e agredia todos que tentavam ajudar. A Bárbara então conheceu a Caterina e não demorou muito para elas criarem uma afinidade. A Caterina começou a convidar ela para ir até a casa e foi aí que a Bárbara conheceu a Clara. Então, quase todos os dias depois das aulas da Caterina, ela levava a Bárbara para casa e elas passavam horas e horas conversando. A Bárbara era extremamente manipuladora e ela mentia para todo mundo. Ela ganhava pouso na casa de desconhecidos porque ela se passava por uma criança órfã que ficava na rua. Mas para Clara e para Caterina, ela falava que morava com os pais e que estava na cidade para estudar. Um dia, a Bárbara chegou na casa delas e disse que ela tinha brigado com os pais dela e que eles tinham a expulsado de casa. Como as duas já tinham afinidade com a Bárbara, então elas convidaram a Bárbara para passar um tempo na casa delas, dizendo que não haveria problema algum se ela passasse alguns dias lá até que tudo se ajeitasse e que ela se estabilizasse. Só que a Bárbara era extremamente manipuladora, né, gente? E as duas irmãs já não eram muito típicas. Então, rapidamente, as três desenvolveram uma amizade paranormal. A Bárbara começou a manipular fortemente as duas e, sabendo que as duas eram ligadas em questões místicas, ela conseguiu as convencer de participar de uma seita chamada Movimento Graal. Essa seita era um tipo de religião baseada nas escrituras criadas pelo alemão Oskar Ernst Bernhard, que confirmava que o homem pode chegar ao paraíso por fazer coisas boas na Terra, aplicando rituais como incesto, tortura, assassinato, que não só eram permitidos, como se feitos por um fim de ascensão espiritual, era altamente motivado pela religião. Nessa época, as duas irmãs estavam assentadas nas suas vidas, elas tinham uma vida normal, elas cuidavam das crianças, a Caterina até estava fazendo faculdade e a Clara estava namorando. Só que assim que a Bárbara começou a conviver com as duas, tudo mudou. Ela começou a ter um grande poder sobre as duas, principalmente a Clara. Ela manipulou tanto a Clara que ela convenceu de usar roupas esfarrapadas, não tomar banho e até raspar a cabeça e as sobrancelhas. E claro, né, gente, não demorou muito para que o namorado da Clara percebesse aquela mudança de personalidade e de visual dela, que já veio acompanhado com o ciúmes excessivo e psicopatia que ela já tinha com o outro parceiro. Então não demorou muito para que esse namorado dela acabasse com o relacionamento. Como eu já falei, a Bárbara sofria de problemas mentais, então ela também começou a ser afetada pela convivência com as duas. Ela tinha dissociações de personalidade, onde vezes ela era uma mulher de 33 anos e vezes ela era uma criança de 12 anos. Inclusive, muitas das vezes ela chegou a tratar a Clara como se ela fosse sua mãe. Só que a gente sabe que a Bárbara, apesar de ter seus problemas, ela não era nem um pouco inocente. Numa dessas dissociações, ela começou a ter muitos ciúmes dos dois meninos da Clara e ela começou a criar situações para que a Clara brigasse com eles. Isso ia desde coisas mais bestas, como quebrar um copo e dizer que foi os meninos, ou até coisas mais graves, como botar fogo em alguma coisa e dizer que foi eles. Esse tipo de mentira da Bárbara começou a ficar cada vez mais frequente e por mais que os meninos se defendessem e dissessem que não tinham feito nada, a Clara continuava a acreditar na Bárbara. A Clara começou a reclamar dentro de casa, falando que os meninos estavam muito arteiros e, além disso, eles estavam mentirosos. Então, a Bárbara idealizou para Clara que ela fizesse um tipo de castigo severo. Ela disse que era um tipo de estratégia de controle compulsório e que a Clara teria que prender eles em algum lugar e que isso certamente serviria como um castigo pelas coisas que eles estavam supostamente aprontando. Então, a Bárbara deu a ideia que a Clara comprasse uma jaula e os prendessem lá dentro. E apesar de ser uma ideia absurda, nessa altura a Bárbara já tinha grande poder de persuasão e ela conseguiu convencer as duas irmãs de que isso seria a coisa certa a se fazer. A Clara encomendou uma jaula com um ferreiro da cidade e prendeu os dois meninos no porão da casa. Eles receberiam alimento pelas barras de ferro, mas dentro da jaula eles não poderiam fazer nada além de refletir sobre os erros deles. Em alguns dias a lição estaria dada e eles provavelmente não voltariam mais a incomodar. Essa era a estratégia inicial brilhante da Bárbara. Ela dizia que os meninos estavam possuídos por entidades malignas e que eles vieram à vida da Clara para frustrar os seus planos divinos. Eles foram despidos e aprisionados nessa jaula como animais. Eles não podiam sair nem mesmo para ir no banheiro, então eles faziam as necessidades ali naquele cubículo, no mesmo lugar onde comiam e dormiam. E aparentemente, como mãe, a Clara começou a sentir remorso pelo que ela estava fazendo, porque os meninos geralmente se comportavam bem e nas poucas vezes que eles aprontavam, ela dava castigos, mas nunca tão extremos assim. Só que a Bárbara, mais uma vez, conseguiu convencer as duas irmãs de que aquele era o jeito certo de manter as coisas em ordem. E ela passou a nomear esse castigo severo como ato para Deus, tirando todas as preocupações que as duas irmãs poderiam sentir.
Com o tempo, a Bárbara ampliou tanto a sua influência quanto as irmãs, que elas chegaram a pensar que a Bárbara era um tipo de deusa, que entrou nas suas vidas como uma guia para a luz divina. Ela convenceu as irmãs de que os cultos da religião começassem a ser naquela casa. Então tinha um dia específico que todas as pessoas da religião iam para a casa delas para fazer os cultos lá. Eles faziam os rituais e os círculos de oração, tudo isso enquanto os meninos ainda estavam aprisionados no porão. Não há nenhuma prova de que essas pessoas da seita sabiam do aprisionamento dos meninos, mas é grande a possibilidade de que sim. Só que a Bárbara, não satisfeita, começou a induzir a Clara a torturar os meninos. Ela disse que isso fazia parte de um rito de espiritualidade sucessor e que, além disso, essa tortura seria capaz de expurgar os demônios que estavam dentro dos meninos e que, se elas não fizessem isso, esse demônio ia tomar conta da casa, da vida delas e de tudo. Os meninos estavam há muito tempo aprisionados, o cômodo fedia a urina, fezes, e os meninos estavam muito tempo sem tomar banho, então o cheiro era inexplicável. Eles começaram a apresentar doenças de infecção e desidratação porque eles comiam muito mal e eles estavam totalmente nus e expostos àquela sujeira toda. Claro que eles nunca tinham recebido aquele tipo de castigo pela mãe deles. Como toda criança, eles começaram a reclamar, a chorar. Em algum momento, a Clara levantou as mãos pro ar, ela falou que ela não ia mais submeter os filhos dela àquele castigo, mas a Bárbara mais uma vez conseguiu convencer as duas de que era o certo a se fazer. Ela disse que era uma etapa muito importante e que aquilo servia como uma prova de que o demônio realmente estava no corpo deles, pois nessa etapa o hospedeiro começaria a se revoltar por estar num corpo não muito saudável. Então elas teriam que bater nos meninos para assumir o controle e mostrar pro demônio que não tinha outro jeito a não ser ele deixar a família em paz. Então elas começaram uma sessão de tortura extrema com os meninos, onde elas queimavam a pele deles, elas espancavam e também faziam sessão de afogamento e de choque. Elas também tiravam pedaços da pele deles e praticavam canibalismo diante dos dois. E como se tudo isso não pudesse piorar, elas coletavam o sangue dos meninos, misturavam com vinho e serviam nas cerimônias da seita. Apesar da movimentação extrema de pessoas saindo e entrando da casa a todo momento, os vizinhos nunca chegaram a imaginar que algo daquele tipo tivesse acontecendo ali. Alguns vizinhos chegaram a dizer que eles sempre viram as mulheres como pessoas estranhas e, apesar da mudança extrema de comportamento e visual das duas, ninguém chegou a imaginar que aquele tipo de coisa estaria acontecendo. Além de tudo, era uma cidade consideravelmente pequena e, diferente aqui do Brasil, não há muitas senhoras nas janelas. Lá, eles não costumam olhar para a vida alheia e não costumam se preocupar com o que o vizinho faz do portão para dentro. Até que um dia, por um descuido das três mulheres, os dois meninos conseguiram fugir da jaula e saíram da casa. Eles correram e conseguiram chegar até o pátio, mas a Caterina viu e conseguiu capturar eles e levar de volta para o porão. Foi aí que a Bárbara disse que elas precisavam comprar uma câmera de segurança. Elas instalariam essa câmera no porão e assim elas conseguiriam cuidar tudo que os meninos faziam de onde quer que elas estivessem. Então as duas irmãs foram até uma loja infantil e compraram uma câmera de vigilância, era uma babá eletrônica de última geração na época. Elas instalaram essa câmera no porão e lá em cima, na televisão delas, elas conseguiram o acesso às imagens e elas conseguiam monitorar os meninos todas as vezes que eles estavam sozinhos lá embaixo. Só que o que elas não contavam é que um dos vizinhos delas também tinha o mesmo aparelho. Esse vizinho instalou a babá eletrônica e ele tinha imagens do quarto do seu nenê, mas em algum momento ele começou a ter acesso a imagens totalmente estranhas. Ele não conseguia visualizar totalmente aquelas imagens porque ela se fundia com as imagens do quarto do nenê, mas o que ele conseguia enxergar era que eram duas crianças entre barras de ferro. Esse vizinho começou a ficar extremamente preocupado porque ele não fazia ideia de onde estava vindo aquelas imagens, mas ele sabia que de algum lugar estava vindo e que era perto da casa dele, porque o aparelho era sintonizado por via satélite. E não demorou muito para que ele conseguisse sintonizar e ter acesso a essas imagens de forma legível. E ele não pensou duas vezes, ele gravou algumas imagens e levou até a delegacia. Então era o dia 10 de maio de 2007 quando a polícia foi até a casa. Chegando lá, eles foram recebidos por Clara e Caterina, que perceberam imediatamente o comportamento estranho das irmãs. Elas tentaram de todas as formas impedir que os policiais entrassem na casa e elas ficaram totalmente histéricas no momento que eles perguntaram se havia algum porão ou sótão na casa. Só que como elas não quiseram cooperar, os policiais prenderam elas dentro da viatura e entraram por compulsória na casa para averiguar cada cômodo. Até que eles conseguiram entrar no porão da casa e o que eles viram lá deixou todo mundo totalmente horrorizado. O cheiro era totalmente insuportável, tinha urinas, fezes e todo tipo de dejetos por todo o chão. O carpete estava pegajoso e as paredes eram muito úmidas,
Tinha sangue por toda parte e também tinham símbolos estranhos desenhados nas paredes. Os 2 meninos estavam trancados dentro da jaula. Um deles estava desmaiado e o outro estava em estado de choque. Os 2 estavam em estado deplorável, eles estavam desidratados, famintos e muito sujos, e eles também apresentavam escoriações violentas por todo o corpo. E assim que eles entraram no porão, eles visualizaram também uma menininha parada do lado de fora da jaula. Ela estava usando um chapeuzinho e estava abraçada num bichinho de pelúcia. Assim que ela foi avistada, ela correu para os braços dos policiais e pediu ajuda. Ela disse que o nome dela era Annick, que ela tinha 12 anos e que ela tinha sido adotada pela Clara. E como ela era mais velha, ela tinha sido responsabilizada pelo cuidado dos 2 irmãos. Os policiais então levaram ela para fora da casa para entregar para uma assistente social que estava lá. Só que no primeiro momento ela saiu correndo e fugiu dali. E foi só aí que a Clara e a Caterina falaram que se tratava da Bárbara e que ela estava só se passando por uma criança. Ela ficou foragida, mas no primeiro momento os policiais não acreditaram na história delas e eles continuavam a acreditar que não passava de mais uma criança confinada pelas duas. Então eles concentraram todos os esforços nos 2 meninos que eram o que mais estavam precisando no momento. Eles foram levados até o hospital e lá eles receberam acompanhamento médico, físico e mental. Eles foram se recuperando aos poucos e depois de tudo, o menino mais velho depôs na justiça contra sua mãe e sua tia. Ele contou com detalhes para o júri tudo o que eles passaram naquele porão durante aproximadamente 1 ano. Os detalhes da história deixou todo mundo horrorizado e vários dos jurados que estavam escutando o depoimento chegaram a passar mal. E foi aí que o menino falou em depoimento que havia sim uma terceira mulher que maltratava eles 2 e que essa mulher se chamava Bárbara. Só aí a polícia entendeu que aquilo realmente era sério, que a Bárbara não era uma criança e que ela também era culpada pelo crime. A Clara e a Caterine alegaram inocência e disseram em depoimento que a verdadeira criminosa era a Bárbara. Elas disseram que a mulher havia se aproveitado da fragilidade emocional das duas e como elas tinham recentemente perdido a mãe, elas estavam muito frágeis e que isso foi visto pela Bárbara como uma oportunidade, fazendo uma espécie de lavagem cerebral nelas. A Bárbara fugiu para a Alemanha, onde mentiu para mais pessoas e conseguiu pouso na casa de desconhecidos. De lá, ela viajou para a Noruega e assumiu uma outra identidade, se passando por um menino de 13 anos. Por lá, ela foi adotada por um casal e eles não faziam ideia de quem ela realmente era, de quem eles tinham colocado dentro de casa. Eles realmente acreditavam que era um menino, eles adotaram ela, colocaram numa boa escola e nunca desconfiaram de nada. Até que a polícia descobriu o paradeiro dela e achou ela com essa família, eles levaram ela de volta para a República Tcheca, onde foi julgada juntamente com as 2 irmãs. A Clara declarou em tribunal: "Ocorreram coisas terríveis e só agora me dou de conta disso. Não consigo entender como deixei essas coisas acontecerem. Acredito que me deixei levar pelas palavras de uma pessoa que me convenceu a fazer o mal. Eu fui fraca e não consegui resistir. Tudo que eu peço é perdão pelos meus atos." Psiquiatras estudaram o caso das 2 irmãs e diagnosticaram as duas com um caso grave de esquizofrenia. Elas foram condenadas em 2009. A Clara foi condenada a 9 anos de cárcere privado numa instituição psiquiátrica, enquanto Caterina a 8 anos em outro hospital psiquiátrico. O júri alegou que não tinha como condenar a Bárbara à prisão, mas ela foi mandada para uma instituição para criminosos com problemas mentais em 2009. A lei também obrigou a Bárbara a participar de um acompanhamento psiquiátrico, onde os profissionais estudaram o seu caso, e ela foi obrigada a se submeter a um tratamento com drogas e medicamentos para promover o seu crescimento. Ela quis rejeitar esse tratamento, mas o pedido foi negado imediatamente pelo júri. Depois de tudo, o Janos, o pai dos meninos, conseguiu a guarda legal deles. Foram muitos anos de acompanhamento para que eles conseguissem se recuperar dos traumas. Hoje em dia eles já são adultos, eu sei que um deles se formou e se casou, mas não tem muita informação sobre eles na internet. Acredita-se que eles tenham até mudado de nome e se escondido totalmente da opinião pública depois que aconteceu o caso. Apesar das 2 mulheres terem alegado em júri que sofreram uma lavagem cerebral por meio da Bárbara, elas foram vistas como maiores culpadas pelo caso. Em 2011, a criminosa inspirou o filme A Órfã, onde a personagem principal é uma mulher de 33 anos que tem a mesma doença da Bárbara. Ela passa a maior parte da sua vida se passando por uma garotinha. Depois do filme A Órfã ganhar a atenção pública do mundo inteiro, a Bárbara recorreu à justiça e conseguiu a liberdade, e até hoje o seu paradeiro é desconhecido.
Esse caso aterrorizou a República Tcheca e ficou conhecido como o pior caso de maus-tratos na história do país. Esse foi o caso Bárbara Esquilová. Deixe nos comentários se você já sabia desse caso ou se você sabia que o filme A Órfã tinha sido inspirado por um caso real. Deixe nos comentários outros casos que você gostaria de me ver contando aqui no canal. Curta e compartilhe com outros amigos que gostam de casos criminais assim como você. Esse foi o caso de hoje e até a próxima!